Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de Como se tornar um novo eu, um livro do Dr. Joe Dispenza, que traz aqui sobre meditação, física quântica, compreendendo como é um átomo. Você sabe como é um átomo? Que você aprendeu na escola, a diferença do que Newton trouxe para nós e do que os novos estudos trazem da nossa realidade. No vídeo anterior, falamos sobre mudanças do passado. Será possível mudar o nosso passado? Então, se você ainda não está acompanhando desde o início essa leitura, convido você a nos acompanhar. Pensamentos e sentimentos. Transmitir o nosso sinal eletromagnético para o campo quântico. Uma vez que o potencial do universo é uma onda de probabilidade dotada de um campo eletromagnético e energia por natureza, faz sentido que os nossos pensamentos e sentimentos não sejam uma exceção. Um modelo que considero útil é olhar para os pensamentos como a carga elétrica do campo quântico e os sentimentos como a carga magnética. Os pensamentos que temos enviam um sinal elétrico para o campo. Os sentimentos que geramos atraem magneticamente os acontecimentos para nós. Em conjunto, o modo como pensamos e sentimos produz um estado de ser, o qual gera uma assinatura eletromagnética que influencia todos os átomos do nosso mundo. Isso deveria levar-nos a colocar a seguinte questão: o que estou eu a transmitir, consciente ou inconscientemente, todos os dias? Todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico. Há um número infinito de potenciais assinaturas eletromagnéticas para a genialidade, para a riqueza, para a liberdade, para a saúde, que já existem como padrões de frequências de energia. Se mudando o nosso estado de ser, conseguíssemos criar um novo campo eletromagnético que respondesse à potencialidade presente no campo quântico de informação, seria possível nosso corpo ser atraído para esse acontecimento ou esse acontecimento vir ao nosso encontro? Será? Potencialidades eletromagnéticas no campo quântico. Figura 1E. Todas as experiências potenciais existem no campo quântico, como um mar infinito de possibilidades. Quando alteramos a nossa assinatura eletromagnética para a fazer corresponder a uma já existente no campo, o nosso corpo vai ser atraído por esse acontecimento. Entramos numa nova linha temporal, ou o acontecimento virá ao nosso encontro na nossa nova realidade. Se você consegue crer em tudo isso, fica mais fácil você atrair, porque é o seu sentimento que fará toda a diferença. Para experimentar a mudança, observe um novo desenlace com uma nova mente. Em termos muito simples, os nossos pensamentos e sentimentos rotineiros e que já conhecemos perpetuam o mesmo estado de ser que gera os mesmos comportamentos e cria a mesma realidade. Então, se quisermos mudar algum aspecto da nossa realidade, temos de encontrar novas formas de pensar, sentir e agir. Temos de ser diferentes no que se refere às nossas reações às experiências. Temos de nos tornar outra pessoa. Temos de criar um novo estado mental.
temos de observar um novo desenlace com essa novamente. Do ponto de vista quântico, temos de criar um novo estado de ser enquanto observadores e gerar uma nova assinatura eletromagnética. Quando isso acontece, vamos fazê-la corresponder a uma nova realidade potencial que está presente no campo apenas como potencialidade eletromagnética. Quando essa correspondência existe entre quem somos, o que estamos a transmitir e a potencialidade eletromagnética presente no campo, somos atraídos para essa realidade potencial, ou ela vem ao nosso encontro. Sei que é frustrante quando a vida parece produzir uma sucessão interminável de variações menores dos mesmos desenlaces negativos, mas enquanto continua a ser a mesma pessoa, enquanto a sua assinatura eletromagnética permanecerá a mesma, não pode esperar um novo desenlace. Mudar a sua vida é mudar a sua energia, fazer uma mudança elementar na sua mente e nas suas emoções. Se deseja novos desenlaces, terá de dar a volta a essa maneira de ser e reinventar uma nova pessoa. A mudança exige coerência, alinhar os pensamentos com os sentimentos. O que é que o nosso estado de ser e um laser têm em comum? Vou estabelecer essa ligação para ilustrar outra informação que temos de saber se quisermos mudar de vida. Um laser é um bom exemplo de um sinal bastante coerente. Quando os físicos falam de um sinal coerente, estão a referir-se a um sinal composto por ondas que estão em fase, ou seja, cujos vales, pontos baixos, e cristais, pontos altos, são paralelos. Quando essas ondas são coerentes, são muito mais poderosas. As ondas de um determinado sinal são alinhadas ou desalinhadas, coerentes ou incoerentes. O mesmo se passa com nossos pensamentos e sentimentos. Quantas vezes já tentou criar alguma coisa, formando na sua mente a ideia de que o resultado final seria possível, mas com o sentimento contrário no seu coração? Qual foi o resultado desse sinal, incoerência, fora de fase, que estava a enviar? Por que motivo não se manifestou coisa nenhuma? Como vimos no exemplo do estudo do HeartMath, a criação quântica só funciona quando os pensamentos e sentimentos estão alinhados. A coerência cardíaca. Padrões de ondas. No primeiro desenho, ondas coerentes. E no segundo, ondas incoerentes. Figura 1E, quando as ondas estão em fase e são rítmicas, são mais poderosas do que quando estão fora de fase. Tal como as ondas de um sinal são muito mais poderosas quando são coerentes, o mesmo se passa quando os nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados. Quando alimentamos pensamentos focados e claros acerca do nosso objetivo, acompanhados por um grande empenho emocional, transmitimos um sinal eletromagnético mais forte que nos atrai para uma realidade potencial correspondente aos nossos desejos. Nos meus workshops, falo muitas vezes da minha avó, que eu adorava. Era uma italiana da velha cepa, com a culpa católica tão impregnada como a tradição de fazer molho de tomate para a massa. Rezava constantemente a pedir diversas coisas e pensava deliberadamente numa vida nova, mas a culpa que lhe tinha sido incutida ao longo da sua educação confundia o sinal que estava a enviar. Só manifestava mais razões para se sentir culpada. Se as suas intenções e os seus desejos não tiverem produzido resultados coerentes,
está provavelmente a enviar uma mensagem incoerente, confusa para o campo. Pode querer riqueza, pode pensar em riqueza, mas se sentir pobre, não vai atrair abundância financeira. Por que não? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Está a pensar numa direção e a sentir-se noutra. E quando a mente está em oposição ao corpo, ou vice-versa, o campo não responde de forma coerente. Quando, pelo contrário, a mente e o corpo trabalham em conjunto, quando os nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados, quando estamos num novo estado de ser, enviamos um sinal coerente através das ondas do invisível. Por que devemos desenlaces? Por que devem os desenlaces quânticos aparecer de surpresa? Vamos agora colocar mais uma peça no puzzle, neste quebra-cabeça. Para alterarmos a nossa realidade, os desenlaces que atraímos têm de nos surpreender, espantar até, na forma como aparece. Não devemos nunca conseguir prever a forma como as nossas novas criações se irão manifestar. Elas têm de nos apanhar desprevenidos, têm de nos despertar do sonho da realidade rotineira a que nos acostumamos. Essas manifestações não nos devem deixar qualquer dúvida de que a nossa consciência entrou em contato com o campo quântico da inteligência, para assim nos sentirmos inspirados a repetir a experiência. É essa alegria do processo criativo. É essa a alegria do processo criativo. Por que haveremos de querer uma surpresa quântica? Se conseguirmos prever um acontecimento, ele deixa de ser novidade, é rotineiro, automático e já o experienciamos muitas vezes no passado. Se conseguirmos prevê-lo, produzimos o mesmo desenlace familiar. Na realidade, se tentarmos controlar a forma como um desenlace vai ocorrer, estaremos apenas a ser newtonianos. A física newtoniana clássica baseava-se em tentar antecipar e prever acontecimentos. Tudo era causa e efeito. O que significa ser newtoniano quanto à sua capacidade de criar? Significa que o exterior controla o seu interior, pensamento ou sentimento. É a causa e efeito. Procure antes mudar o seu interior, o modo como pensa e sente, e veja como o exterior é alterado graças ao esforço. Empenhe-se em criar uma experiência futura nova e desconhecida. Então, quando ocorrer um acontecimento inesperado a seu favor, ficará agradavelmente surpreendido. Acabou de se tornar um criador quântico. Acabou de passar da causa-efeito para causador de um efeito. Tenha uma intenção clara daquilo que quer, mas deixe os pormenores do como para o imprevisível campo quântico. Deixe-o orquestrar um acontecimento à sua medida. Se estiver à espera de alguma coisa, espere o inesperado. Renda-se, confie e não pense no modo como o acontecimento desejado se vai desenrolar. Para a maioria das pessoas, este é o obstáculo mais difícil de ultrapassar, porque nós, humanos, queremos sempre controlar uma realidade futura, tentando recriar a forma como ocorreu numa realidade passada. A criação quântica. Agradecer antes de se conhecer o desenlace. Falei em alinhar os nossos pensamentos com os sentimentos para obtermos o resultado que desejamos, mas também alertei para não pensarmos durante esse processo nos pormenores da forma como esse acontecimento vai se manifestar. É um ato de fé necessário
para trocarmos uma vida de desfechos monótonos e previsíveis por uma vida alegre, cheia de novas experiências e surpresas quânticas. Mas precisamos de um outro ato de fé para tornarmos realidade aquilo que queremos. Em que circunstâncias nos sentimos normalmente gratos? Uma das respostas prováveis pode ser: dou graças pela minha família, pela casa agradável que tenho, pelos meus amigos e pelo meu trabalho. O que essas coisas têm em comum é que já fazem parte da nossa vida. Geralmente, sentimos-nos gratos por uma coisa que já aconteceu ou que já faz parte das nossas vidas. Fomos condicionados a acreditar que precisamos de uma razão para a alegria, uma motivação para sentirmos gratidão, fundamentos para estarmos num estado de amor. Trata-se de confiar na realidade exterior para nos fazer sentir diferentes interiormente. É o modelo de Newton. O nosso modelo de realidade desafia-nos, enquanto criadores quânticos, a mudarmos algo dentro de nós, na mente e no corpo, nos nossos pensamentos e sentimentos, antes de podermos experimentar as provas concretas da mudança através dos nossos sentidos. Consegue dar graças e sentir as emoções elevadas associadas a um acontecimento desejado antes mesmo de ele acontecer? Consegue imaginar a realidade na forma tão completa que começa a viver esse futuro hoje mesmo? Em termos de criação quântica, consegue dar graças por algo que existe como potencialidade no campo quântico, mas não ocorreu ainda na sua vida? Em caso afirmativo, está a evoluir na causa-efeito, querer que alguma coisa exterior a si opere uma mudança dentro de si, para ser um causador de um efeito, mudar alguma coisa dentro de si para produzir um efeito fora de si. Quando estamos num tal estado de gratidão, transmitimos para o campo um sinal de que esse acontecimento já ocorreu. A gratidão é mais do que um processo de raciocínio intelectual. É necessário sentirmos que os nossos desejos já fazem parte da nossa realidade presente. O corpo, que só compreende os sentimentos, tem de ser convencido de que tem o quociente emocional da experiência futura, que estamos já a viver no momento presente. A inteligência universal e o campo quântico. Chegados aqui, espero que aceite já alguns conceitos básicos do campo quântico, como a ideia de que toda a realidade física é essencialmente energia existente numa vasta rede interligada ao longo do espaço e do tempo. Essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos fazer colapsar para a realidade através dos nossos pensamentos, consciência, da observação, dos sentimentos e do estado de ser. Mas limitar-se-á a realidade a um conjunto de forças eletromagnéticas indistintas, agindo umas sobre as outras em uma resposta umas sobre as outras? Será o espírito interior que nos anima uma mera função biológica e aleatória? Já conversei com pessoas que defendem esse ponto de vista. A discussão acaba por conduzir a um diálogo que se desenrola mais ou menos assim. De onde vem a inteligência que faz o nosso coração bater? Faz parte do sistema nervoso autônomo. E onde está localizado esse sistema? No cérebro. O sistema límbico do cérebro é parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro, existem tecidos específicos que são responsáveis para fazer o coração bater? Sim. De que são feitos esses tecidos? De moléculas. E de que são feitas essas moléculas? De átomos. E de que são feitos esses átomos? De partículas subatômicas.
E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente por quê? Por energia. Quando chegamos à conclusão de que o nosso veículo psicológico é composto pela mesma coisa que o resto do universo, e essas pessoas se deparam com a noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99,99999% de nada que constituem o universo físico, encolhem os ombros e afastam-se ou acabam por perceber que esta ideia demonstra um princípio unificador que perpassa toda a realidade física. Não é, pois, irônico que atribuamos toda a nossa atenção ao 0,00001% da realidade que é física? Não nos estaremos a esquecer de alguma coisa? Se esse nada consiste em ondas de energia que transportam informação, e se essa força organiza as e o seu nossas estruturas físicas e o seu funcionamento, faz então certamente sentido falar do campo quântico como uma inteligência invisível. E uma vez que a energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabo de descrever organizou-se na forma de matéria. Pense na conversa anterior como uma espécie de modelo do modo como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é energia potencial invisível, capaz de se organizar a partir da energia em partículas subatômicas, átomos, moléculas e assim sucessivamente, até ser tudo. Numa perspectiva fisiológica, ela organiza moléculas em células, depois tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, o corpo no seu todo. Por outras palavras, esta energia potencial reduz-se a uma frequência de padrões de ondas até surgir no estado sólido. É uma inteligência universal que dá vida a esse campo e a tudo o que ele contém, incluindo todos nós. Essa força é a mesma mente universal que anima todos os aspectos do universo material. Essa inteligência faz o nosso coração pulsar e o nosso estômago digerir os alimentos e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as células. Mas essa mesma consciência faz as árvores darem fruto, dá forma a galáxias distantes e também as faz colapsar. Uma vez que existe em todos os lugares e todos os tempos, ela exerce um poder dentro de nós e a toda a nossa volta. Essa inteligência é pessoal e universal. E assim finalizamos mais uma leitura deste dia. E se hoje é a primeira vez que você chegou até este vídeo, seja muito bem-vindo. Que bom que você está buscando novos conhecimentos, expandir a sua mente, a sua consciência. Caso queira fazer parte desta comunidade e conversar sobre o que foi lido aqui, deixe a sua vontade nos comentários. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe essa leitura desde o primeiro dia. E aqui neste canal você encontrará a playlist de vários livros. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.